A inundação de maio de 24, ela ultrapassou todos os limites da imaginação do povo gaúcho, né? O lago que cerca a capital, ele atingiu a marca de 5,37 metros. Você tem noção? 5,37 metros. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala Ariane. Meu nome é Ariane Moreira, eu sou criadora desse canal, doutoranda em Psicologia Social, pesquisadora de Justiça Reprodutiva, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a enchente de maio de 2024 que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, antes de eu começar a falar, não esquece de curtir o vídeo, deixar o sininho ativado para tu receber outros vídeos do canal e me seguir lá no Instagram, porque é onde eu posto coisas do dia a dia. Porque eu resolvi fazer agora, né, depois de tanto tempo, um vídeo para o YouTube relacionado à enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. Porque no período de 27 de abril a 2 de maio do ano passado, o estado do Rio Grande do Sul passou pelo que ficou conhecido como a maior catástrofe climática ocorrida no estado desde 1941. Né? Na enchente desse ano, de 2024, para quem estava em Marte e não sabe do que eu estou falando, o Rio Grande do Sul fica no extremo sul do Brasil, né? O estado mais ao sul do Brasil. E esse evento ambiental que a gente viveu, ele foi único, assim. Por isso a importância, dada a importância dele, para pensar as relações climáticas, as relações sociais e o período de crise ambiental que a gente está vivendo. Então, durante uma aula que eu tive a oportunidade de dar em dezembro desse ano passado, no mesmo ano de 2024, com um professor de geografia, ele explicou pra gente, né, que esses transbordamentos dos rios e lagos do RS, que aconteceu em maio de 24, se deu por conta de uma combinação de fatores que são muito incomuns, né, e que estão ligados a essas mudanças climáticas que a gente vem vivendo no mundo, e também ambientais, né, coisas que têm acontecido ao longo dos anos. Além do número excessivo de chuva que ocorreu nesse período, as massas de ar quente e ar seco do centro do país com a massa de ar frio, eu não vou ficar falando para vocês sobre questões geográficas, porque não é o que eu manjo. Mas o que vocês têm que entender é que a gente teve um excesso do número de chuvas devido a esse encontro, né, da massa de ar frio que veio da Argentina e a massa de ar quente que vinha do centro do Brasil. E que daí então causou chuvas torrenciais no período de maio de 24. A questão também é que tiveram vários ventos e coisas que acontecem, né? Aqui na cidade de Porto Alegre, que é de onde eu tô falando, e como uma das atingidas, né, desse evento, me surpreendeu é que a Lagoa dos Patos, ela geralmente não, né? Ela desemboca no oceano. Então todas as águas, quando enche os rios, etc., e a lagoa, ela desemboca no oceano. Mas então a gente tinha também uma condição relacionada aos ventos que não dava conta dessa vazão dessa água, causando um transbordamento que o professor de geografia descreveu muito didaticamente nessa aula que a gente dividiu, como se fosse uma bacia, né? Quando tu enche uma bacia e ela transborda. Então foi como se a Lagoa dos Patos, o Rio Guaí, o Lago Guaíba, os rios, etc., tivessem feito esse transbordamento. Então, no dia 29 de abril, por isso que eu comecei a gravar hoje esse vídeo, né? Porque me mobilizou também as lembranças do que a gente passou aqui. No dia 29 de abril começou a chegar para nós, pelo menos para mim, os primeiros alertas, né, que começaram a vir nos meus ouvidos. Mas em momento nenhum eu podia imaginar o que estava por vir. Aqui na região da capital onde eu moro, a gente já havia passado por uma grande enchente no ano de 2013, aqui no Sarandi. Chegou a mais ou menos metade da casa da minha mãe ali, não chegou até o teto, como a gente viveu nesse ano de 2024. Então, é uma região que já espera-se, de certa forma, questões relacionadas a inundações e enchente, mas nada comparável ao que a gente viveu. Outras regiões da cidade, né, do entorno do Lago Guaíba, como o bairro dos Arquipélagos, já vivem com enchentes, já convivem com enchentes de forma bastante recorrente, sendo inclusive temas de estudos desenvolvidos para políticas públicas, mas que nunca chegam nessa região. Uma grande amiga minha, e aí aqui eu deixo a memória dela, né, que foi assassinada, inclusive fazendo estudos nessa região relacionados a isso, né, as condições dessa população. Então, minha amiga Sara estava desenvolvendo uma pesquisa sobre isso na ocasião do assassinato dela, inclusive, nesse mesmo ano de 2024. Então, foram muitas coisas no ano de 2024 que me mobilizou, muitos afetos na hora de gravar esse vídeo para vocês. Então, eu tive que preparar o roteiro, eu tive que pensar sobre o que eu ia trazer e evitar me emocionar para eu conseguir trazer as informações que eu acho que são relevantes para esse vídeo. Para vocês terem uma ideia do que foi a enchente, dos 497 municípios do estado, 478 foram atingidos e decretaram estado de calamidade, né? Desde o deslizamento de terra até inundação, enchente, queda de barreiras, né? Foram mais de 442 mil moradores que tiveram que deixar suas residências, 423 mil desalojados.
É muita coisa, gente, é muita coisa. Era um cenário de guerra inacreditável, assim. Só quem estava aqui vivendo o que estava acontecendo, e ainda assim não cabe nesse vídeo uma descrição detalhada de tudo que envolveu esse período, né? Porque foram mais de 640 mil residências sem abastecimento de água, ou seja, cortaram a nossa água, cortaram a nossa luz, a gente ficou sem energia elétrica por um tempo também. Bloqueios de dezenas de ruas, então teve cidades em que as pessoas ficaram ilhadas, não conseguiam sair nem entrar, né? Porque teve muito bloqueio de rua. Mas as piores consequências dessa tragédia, com certeza, foram as 183 vidas perdidas, né, devido à enchente, fora as que não estão vinculadas, né, à enchente, mas que eu conheço relatos de pessoas que sofreram AVC devido ao alto nível de estresse, de pessoas que cometeram suicídio, casos de pneumonia que levaram à morte. Então, diversas outras mortes também ocorreram, né, não necessariamente vinculadas à enchente, mas que com certeza, a meu ver, estão muito ligadas ao que a gente viveu aqui. E isso sem contar nos milhares de animais mortos e perdidos nesse período, né? E aí isso é um fato, tá? Não é eu que estou inventando na minha cabeça. As áreas mais atingidas foram as mais pobres, né? Aquela em que a população tem menor poder aquisitivo e que em grande parte são da cor preta. Coincidências? Não, né? A perda material dessas famílias que estão em movimento eterno de reconstrução, porque é isso, né? Convivem com enchente, convivem com perdas materiais diversas e muitas vezes levaram a vida inteira para construir, né, as suas casas. Então essa perda ela é imensurável. Ela, ela não tem condição da gente medir, né? O que foi a perda, os afetos, né, os sentimentos e emoções envolvidos nesse processo, eu considero um dos maiores traumas compartilhados da nossa população, ainda são sentidos mesmo após um ano depois de que tudo aconteceu, né? Nós temos pessoas que estão tendo convulsões relacionadas à ansiedade, tem gente que, enfim, sofreu acidente, né? E pessoas idosas que sofreram acidente, se machucaram, gente que ainda está com problema respiratório devido ao frio que passou nos abrigos. Enfim, são N pessoas com problemas de acumulação, né? Com medo de perder tudo, não param de acumular. As consequências psíquicas, emocionais são ainda, né? Algo para a gente pensar sobre e que não está dado. Eu e minha família, por exemplo, né, amigos e comunidades, a gente foi atingido. A gente ficou cerca de 32 dias com a água na altura do teto das nossas casas, tendo depois que lidar com a lama, né, com as imagens da destruição causadas pela inundação, o lamaçal, fotos de família perdida, o axé, né, da nossa casa de santo, os materiais, tudo espalhado, perdido no meio da lama. A gente pôde contar, ainda bem, né, com muitos amigos, muitos parceiros, muitas pessoas que demonstraram a sua solidariedade nos ajudando com a limpeza. Nesse meio tempo, a gente também viveu na casa de parentes, amigos, revezando, né, conforme a disponibilidade de cada pessoa, o que causa na gente também uma certa sensação de incômodo, né? Estar incomodando a pessoa na sua casa, mesmo que as pessoas não digam isso. É desconfortável a gente não estar na casa da gente, né? Então foram muitos dias longe da nossa casa, do nosso espaço. Outras pessoas sem a mesma sorte que eu e minha família, os meus amigos, tiveram que ficar em abrigos, né? Se refugiar em lugares improvisados que foram sendo construídos por voluntários e instituições diversas. Algo também que a gente vai explorar num outro vídeo, né? O que foi essa vivência nos abrigos. Muitas mães inseguras com as crianças, né? Com as filhas dentro dos abrigos, lidando com algumas questões de assédio. Mulheres grávidas tendo que dormir no chão, no frio, né? Mesmo que o abrigo tentasse, de certa maneira, ser o mais acolhedor possível. Enfim, era literalmente um cenário de guerra. Eu não canso de repetir isso, porque o que a gente passou aqui foi um trauma muito grande. Só passou um ano, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas acreditam que já passou, tudo já melhorou, dá aquela falsa sensação de que nós já nos recuperamos, mas na verdade a gente ainda está muito longe de chegar no ideal de reconstrução que eu acredito que seria, né? E a nível de curiosidade, né, de acordo com a Fiocruz, mais de 3 mil instalações de saúde, incluindo UBSs, unidades de pronto atendimento, né, as UPAs, farmácias, clínicas, etc., foram afetadas de maneiras diversas, assim, resultando na interrupção temporária das atividades durante e após o evento, né, durante e após a catástrofe, além dos danos estruturais sofridos, né? A logística dos hospitais ficou comprometida, a gente não conseguia andar nas ruas, né? Tinham ruas interditadas, então os próprios profissionais de saúde não conseguiam se locomover para o trabalho. Das poucas unidades que ficaram, as escolas também ficaram numa situação deplorável. A situação de crise era muito eminente, assim, era muito gritante para a gente. Eu lembro de ouvir todos os dias som de helicóptero, né? Aquilo me deixava bastante agitada. Acordar e dormir com sons de helicóptero, assim. Ir ao supermercado também era um grande desafio, né? Ver as pessoas armazenando água, papel higiênico, era tipo a pandemia, assim. E outras pessoas vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecendo né, no nosso estado, enfim. E até eu ver coisas na internet que me magoaram bastante sobre
enfim, né, sobre uma comoção seletiva com o estado do Rio Grande do Sul, mas as pessoas não tinham a menor noção do que a gente estava passando aqui nesse período, assim. E ainda hoje, aqui no bairro Sarandi, né, e também em outras regiões, as unidades de saúde seguem com estruturas extremamente precárias. Eu que utilizo, né, sou usuária do SUS, defensora, tenho visto e denunciado no meu Instagram as estruturas precárias, as tendas, né, sem ar-condicionado, sem estrutura nenhuma, os profissionais tendo que fazer um esforço gigantesco para atender os pacientes em salas compartilhadas, porque a gente acabou ficando sem estrutura, as tendas horríveis, e fui pro posto de saúde passando mal, assim, daqueles calorões, e na tenda era mais quente do que fora, assim. E eu lembro que eu passei mal no posto mais do que eu estava passando em casa, né, para vocês terem uma noção de como a estrutura também estava deixando a gente em situação, enfim, né, de abandono mesmo. Escolas também demoraram para abrir, né, e quando abriram, os professores tinham uma capacidade de atuação muito pequena, né, porque diversos estudantes ainda estavam vivendo em abrigos, sem condições mínimas do ensino de qualidade, os que não estavam vivendo em abrigos estavam amontoados, né, com famílias de 9, 10 pessoas em casa. E é isso, assim, essas consequências, elas ainda não foram mensuradas, como eu já expus, tanto essas materiais quanto as simbólicas, né, ainda estão muito latentes para quem viveu, para quem está vivendo. Eu dificilmente não consigo me emocionar, lembrando que já faz um ano de tudo que a gente viveu, a gente saiu de bote, resgatados aqui de casa, né? E assim, nesse último ano, eu lembro de que a gente tinha muito medo de risco de contaminação, né, por meio da água, então a gente não bebia água da torneira, quando tinha, porque nem tinha água, né, teve desligamento de água. Então a gente ficou muito apreensiva em relação às doenças que poderiam acometer. Eu com um bebê pequenininho, que estava sempre com diarreia, então a gente tinha que comprar água, pegar doação de água, de comida, de roupa, né? A gente teve que se deslocar, e aí quem tinha carro, né, se deslocava, coletava doações em instituições e levava para as pessoas da comunidade que estavam precisando, fraldas geriátricas, enfim, N coisas, né? Shampoo, meia, né, roupas íntimas. Era uma sensação até, apesar das pessoas terem tratado como questões de solidariedade, para quem estava precisando, era bastante humilhante às vezes, sabe? Ficar naquela fila imensa, esperando por doação de coisas mínimas, assim. Era, enfim, era uma sensação bem. Eu chorava cada vez que eu tinha que ir para uma fila, né, pegar doação e depois distribuir para as pessoas. Mas era o que eu conseguia fazer. A gente estava também no período do inverno no Rio Grande do Sul. A gente registrava temperaturas que chegavam a 4, 2 graus nesse período em que a gente estava fora de casa, em que as pessoas estavam em abrigos, né, dormindo no chão. É bastante difícil gravar esse vídeo, porque para nós, assim, para mim, para minha família, a nossa reconstrução está recém começando, né? Um ano é ontem. Um ano é ontem e as comunidades tradicionais de terreiro, por exemplo, que foram atingidos no nível simbólico e do seu sagrado, e que alguns aqui talvez não tenham condições de compreender esses modos de vida que foram inundados, e que influencia a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ficou bastante comprometida, né? Ainda está em reconstrução, ainda está se refazendo, né? Mas aquela sensação de que não fomos abandonados pelos orixás é o que eu acho que garantiu a nossa sobrevivência até hoje, assim. Então, por fim, assim, só pra gente encerrar o vídeo, né? Isso, foram tantas coisas em um ano, tantas coisas envolvidas, que vai ter que ter mais de um vídeo sobre isso. Mas o que ficou nítido para mim, diante do que a gente viveu, foi esse despreparo governamental, refletido em políticas públicas inconsistentes de prevenção, né, de desastres, de programas insuficientes em relação à mitigação e adaptação do que está acontecendo relacionado ao clima e ao aquecimento global. Pouco se discute isso, né, em questão de políticas públicas. E um dos maiores exemplos foi, por exemplo, o Mato do Julho, que na cidade de Cachoeirinha, que segurou, né, boa parte da água que invadiria a cidade só por ter uma vegetação ali que funcionou como essa barreira, né, essa barreira natural. Então, esse despreparo, eu acho que até essa falta de interesse do poder público e do governo em relação às questões ambientais, que é um projeto político, afeta diretamente as populações mais pobres, como vocês podem perceber. Então, porque eu lembro como se fosse agora, assim, né, o prefeito da nossa cidade, Sebastião Melo, apesar do alerta vermelho que era dado pela Defesa Civil, ele, através de um vídeo gravado em cima do dique, ele nos informava que não tinha com o que se preocupar, né? E depois eu tive a oportunidade de estar em espaços em que eu ouvi as pessoas dizerem que os riscos eles já eram iminentes, né? Mas que a prefeitura não informou a população devido ao alarde que isso causaria, né? A solidariedade que se espalhou pelo país inteiro foi o que garantiu a sobrevivência da população da RS, isso é inegável, né? O que me deixa ainda mais revoltada com a falta de acolhimento do Estado para com a nossa população. E além disso, me interessa, né, e é o que eu tenho pesquisado hoje, palestrado sobre,
é que depois da experiência que a gente passou, eu tento questionar mais essas falsas soluções que não reconhecem o papel do racismo na criação e na sustentação dessas mudanças climáticas, que é isso que eu falei para vocês, né? Que não considera. Porque a relação com a natureza, a relação. Isso eu vou explicar também em um outro vídeo de uma forma mais complexa, não complexa, mas mais esmiuçada. A relação com a natureza tem muito a ver com as questões raciais, né? E o aumento dessa desigualdade em momentos de crise, ele é evidente, assim, né? O aumento da desigualdade, o aprofundamento da nossa necessidade de amparo enquanto população pobre, preta, periférica, mães principalmente, né? É extremamente gritante. Então, é importante que haja um comprometimento, né, de soluções que criem equidade e justiça, para além das questões ambientais também. E essas consequências, né, elas ainda são muito fortes. Enfim, sabe, deixou a gente com marcas que vão para além do corpo, né? São marcas que estão na nossa alma, no nosso psique, e que me causam ainda arrepios, né? Sentir a preocupação e a ansiedade das pessoas cada vez que chove, né? Com essa proximidade de maio, das chuvas de inverno, ver as pessoas apreensivas, preocupadas, né? Com a questão da moradia, com a questão de poder perder tudo de novo, que ganharam por doações, depois de terem construído tudo uma vida inteira. Enfim, eu não quero também, e que é tanta coisa, né? E foi difícil para mim também notar que pessoas brancas de classe média puderam viver nesse período suas vidas normalmente, né? Algumas, inclusive, conseguiram fugir do caos, indo para, enfim, suas casas de praia no litoral, indo para outros estados, enquanto aqui quem ficou, né? Quem dependia de reconstruir ainda estava lidando com isso, assim. E isso me fez querer pensar em fortalecer ainda mais a minha comunidade, de modo que quando esses momentos de crise chegarem, mesmo que seja bonito ser solidário, e algumas pessoas façam isso enquanto a coisa está na moda, com o tempo, né, a gente só tem nós, né? É nós por nós, tudo que nós tem é nós, para dar conta dos afetos e dos prejuízos que essas catástrofes nos causam, assim. E eu esperava fazer um vídeo mais otimista, né, que eu pudesse demonstrar o poder da solidariedade, da minha comunidade, da reconstrução, que eu pudesse agradecer as pessoas que nos auxiliaram com o que tinham para oferecer, né, destacando o papel das mulheres. E aí aqui falando da minha comunidade em especial, né, que elas desempenharam excepcionalmente um papel de liderança e organização muito importante e que está reverberando até agora dentro da nossa comunidade. Não coube nesse vídeo, né? A vida e esse último ano foram muito mais complexos do que eu consigo conceber e do que eu posso descrever para vocês. E é por isso que no próximo vídeo eu vou me dedicar a contar algumas histórias de pessoas que me inspiraram ao longo desse processo, ao longo desse ano, trazer, né, esse processo de resiliência que a gente teve enquanto povo, que sabe que só tem a si mesmo para se salvar, né? E também pensar as implicações políticas e reprodutivas de tudo isso, que ainda estão sendo medidas, né? Que ainda estão sendo sentidas a partir dessa tragédia que podia ter sido evitada, né? Que podia ter sido amenizada se a gente tivesse um Estado forte e comprometido com a proteção da nossa população. Então, eu agradeço a quem ficou até o final. Quem eu queria deixar para vocês hoje é a experiência de quem viveu uma situação de refúgio climático, de quem ainda está vivendo o processo de reconstrução e conscientizar para quem ainda não tem noção do que a gente passou aqui no RS, de que um ano é muito pouco tempo para que a gente consiga se reerguer e se recomeçar enquanto povo. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o teu like. Ai, meu Deus.